Olá, assinantes do canal Mentes Iberianas. Aqui é o Marcelo Vilaça com mais um vídeo interessante a respeito da aplicação das ciências que são responsáveis pela correta, ou pelo menos que a intenção seja se aproximar mais da intenção do autor do texto bíblico, ok? O canal é Mentes Iberianas, então após você assistir a esse vídeo, faça a sua inscrição, aperte lá no famoso sininho, para que a cada vídeo que nós disponibilizarmos, você automaticamente seja notificado. Então, nesse vídeo, mais um texto que eu tenho percebido com as minhas andanças e muitas vezes dando aula ou escutando alunos em intervalos de instituição de ensino, intervalos de seminário, pinta-se sempre essa dúvida a respeito desse texto aqui, ó, que se encontra no livro dos Hebreus, ou aos Hebreus, capítulo 9, verso de número 27, que diz assim. Aqui eu tirei do software Bibleworks, mas é uma King James atualizada. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e aí o texto segue no versículo 28, dizendo que assim como também Jesus se manifestou para tirar pecados de muito e virá uma outra vez sem pecado, mas ele se manifestou da mesma forma de uma só vez. Então muitas pessoas questionam o que é que esse texto está querendo dizer na realidade, o que é que o autor aos Hebreus tinha em mente quando estava redigindo essa porção do texto. Nós sabemos que o texto do Novo Testamento ele foi redigido originalmente em grego. Então, existem muitos textos em que um simples olhar nas versões ou nas traduções em português, eles vão trazer mais dúvidas e aí automaticamente uma aparente incoerência do que uma solução, ou pelo menos se aproximar da intenção real do autor. E aí eu vejo muitas pessoas argumentando, mas Vilaça, se o texto está dizendo que está ordenado morrer uma vez só, ou uma só vez, será que Lázaro se encaixa nesse texto? Porque Lázaro morre e o texto bíblico diz que 4 dias depois Jesus o ressuscita. E, logicamente, Lázaro morreu de novo. Aqueles que ressuscitaram quando Jesus também entregou o Espírito, morreu e depois ressuscitou, esses saíram dos túmulos, andaram pela cidade santa, é o que diz o texto, e voltaram a morrer. A filha de Jairo, que tinha aproximadamente 12 anos, Jairo sai de casa com ela doente, quando retorna, o texto bíblico diz que ela já estava morta. Jesus vai lá, usa um eufemismo dizendo que ela estava dormindo e a ressuscita. Houve um caso também de ressurreição no Antigo Testamento. Houve outro caso de ressurreição da viúva de Naim, que estava saindo para enterrar o seu filho, e de repente ela se encontra com um grupo e Jesus encabeçando esse grupo. Novamente o texto bíblico diz que esse jovem Jesus o ressuscita. Então será que esse texto ele está trabalhando com esse tipo de perspectiva? E se está, então nós temos pessoas nos relatos bíblicos que morreram 2 vezes. Então como fica a credibilidade desse texto? Então será que esse texto então não está inspirado, já vista que tem seres humanos que não se encaixam dentro dessa perspectiva que eu mostrei? Pois bem, então a solução está em fazer um exame no texto em grego, para vocês aqui na telinha. Olha o que diz, eu destaquei aqui uma palavra. Kai kat rosson apoketaitos antropos rapax, aos homens,
rapax, apotanein, metá de tuto crisis. A palavra rapax, depois eu vou abrir aqui alguns dicionários para vocês darem uma olhada, ela pode significar, dependendo do contexto, uma vez ou de uma vez por todas. Então, o que o autor está querendo transmitir para nós? Vamos reler esse texto dentro da compreensão dessa palavra rapax. Assim como aos homens está ordenado morrer de uma vez por todas. Vamos pegar a perspectiva de Lázaro, por exemplo. Lázaro seguia a sua vida normal, não se sabe o motivo pelo qual ele veio ao óbito, mas vamos imaginar que seja uma doença. Levou Lázaro a óbito. Ele morreu. No quarto dia, Jesus chega, e todos sabem do cenário. Jesus, inclusive, no verso 35 do capítulo 11 de João, ele chora. Ele vai lá diante do local onde enterraram o Lázaro, agradece ao Pai que o ouviu, e ele traz Lázaro para fora. Dá uma ordem, Lázaro vem para fora. Bem, Lázaro seguiu a sua vida e morreu novamente. Então, ele não ressuscitou, Jesus não o ressuscitou, e a vida seguiu. E acreditamos, né, evidente, que Lázaro continua morto. Então, o texto está querendo dizer que o que está ordenado aos homens é morrer de uma vez por todas. Então, Lázaro poderia voltar 5, 6, 10, 20, 30 vezes. Mas qual morte contaria? Qual morte seria a definitiva para ele? A última. Então, se é a última, é essa morte que o texto está querendo trabalhar. E ele também não está querendo dizer que todos os homens do planeta Terra, em todos os momentos, em todas as épocas, eles terão que morrer. Porque no advento do arrebatamento da igreja, o que é que vai acontecer? Paulo disse, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, né, 1 Coríntios, acho, capítulo 15, nós, os que tivermos vivos, seremos transformados. E os que já tiverem morrido, eles vão ressurgir, corpos glorificados. Os vivos não vão preceder os mortos, então os mortos ressuscitam com corpos glorificados. Os vivos vão ser transformados e juntos vão ir ao encontro de Cristo nas nuvens. Então terão pessoas que não passarão pela morte, mas existe uma ordem ou uma ordenação dada por Deus que os homens estão sujeitos à morte, e o que nós mais vemos são pessoas nascerem, crescerem e morrerem. Então, desde o pecado de Adão, existe essa ordenação. Se você veio do pó, você vai voltar para o pó. E para não ficar nas minhas palavras, vamos pegar aqui 2 dicionários apenas, para que você entenda o que é que nós estamos trabalhando aqui. Aqui na sua telinha agora. Está vendo aqui, o pequeno dicionário de línguas bíblicas, aqui estão os autores, o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto e o Bruce Metzger, né, pessoas que trabalham mais com idiomas e crítica textual, sabe que esses autores, eles são bastante conhecidos. Vamos aqui na página de número 145, vou aumentar aqui, ó. E aqui está a expressão rapax. Tá vendo? Rapax é um advérbio, ele pode significar uma vez, ou ele pode significar de uma vez por todas, ó, como eu havia falado. Ok? Então, por que não se aplica nesse contexto uma vez? Porque Lázaro morreu 2, por exemplo. Então, estaria fugindo a proposta do autor. Então, nesse sentido, rapax vai significar a morte que vai contar
é aquela de uma vez por todas, é aquela definitiva, aquela da qual ele não voltou, tá? Para não ficar só nessa obra, nós vamos compartilhar outra obra aqui com vocês, agora na sua telinha, ó. É o Dicionário do Novo Testamento Grego, W.C. Taylor, acho que é a página 27, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Não sei se está dando para ver daí. Rapax. Tá vendo? Uma vez, ó, ou uma só vez. Foi como foi traduzida no texto da King James, tá? De uma vez, ó, uma vez para sempre. Tá vendo? Inclusive, esse dicionário aqui, ele traz uma aplicação também interessante da utilidade dessa palavra. Ele vai dizer que era usado nos papiros como fórmula de recibos de contas, olha lá o que eu falei, ó, que estavam definitivamente liquidadas. Então você tinha um parcelamento feito. Você ia pagando, 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 pagando. No final, isso na cultura antiga, eles pegavam algum tipo de documento e colocava lá, rapax, ou seja, estava completamente pago, definitivo, não está devendo mais nada, ok? Então foi pago, acertou a conta, tudo certinho. Então é isso que ele está mencionando aqui nessa questão. Voltando para a apresentação, então é isso aqui no texto, ok? E que Deus ele possa